Estamos de volta com As Cunhãs, seu podcast de política do Brasil e do Ceará, além de outras cositas más. Eu sou Camila Fernandes e, como sempre, estou ao lado de outras duas cunhãs jornalistas, morrendo de saudade, passou a semana de carnaval longe, né? E aí, como é que vocês estão? Inês Aparecida e Ébile Rebouças, tudo bem? Minha filha, eu estou ótima, feliz, o carnaval foi maravilhoso, estou aqui íntegra, graças a Deus, com o celular no bolso, que a gente tem que comemorar. Quando o celular não vai-se embora, nas multidão, né? Inteiros. E foi maravilhoso e estou aqui mal animado para esse episódio, também estava com saudade. Tu, Inês? Menina, eu sei, como eu disse, né, eu tinha me aposentado de carnaval, passei o carnaval em Guaramiranga, não no Festival de Jazz e Blues, não por não gostar, mas é porque eu estava mesmo recolhida. Assim, um retiro espiritual, deitada numa rede, olhando a natureza, a chuva, os passarinhos cantando, os cururu pulando e pronto. Ó, Inês, não foi uma nem duas pessoas, acho que foram bem umas 5 pessoas que me abordaram no carnaval e falaram assim, diga pra Inês não fazer essa besteira de se aposentar do carnaval, não. Isso aí é besteira. Mas eu não, isso aí, ó, eu falei, não, eu vou ver só agora, deixa pro próximo ano. Deixa pro próximo ano pra ver. Mas é sério, as pessoas olhavam pra mim, não deixa a Inês fazer essa besteira, não. Nós não vamos deixar, não, se preocupem, não. Foi só um intervalo, só um intervalozinho. Daqui a pouco tem São João, nós vamos estar tudo no São João, tudo muda de ideia logo. É bom demais. Aí bem rapidinho, viu? É. Aí, gente, carnaval aconteceu e a política não para, né? Então, hoje a gente vai trazer um bocadinho das coisas que estão acontecendo com mais intensidade, a começar pelos movimentos do Flávio Bolsonaro, né? Que, afinal de contas, deve ser aí o candidato do bolsonarismo à presidência da República. A gente traz uma análise, assim, da performance dele, das movimentações que ele já está aí traçando e do que tem acontecido nos últimos dias no meio bolsonarista, que tá bom, né? Aí falamos, claro, um pouquinho do carnaval e do fuzuê na política também que o carnaval causou, questões relacionadas aqui ao Ceará, Brasil, enfim, e outras cositas, tá bom? Aí a gente vai falando e vocês vão vendo. Não perde, que o episódio vai estar bom demais. Aproveitar para fazer aquele convite especialíssimo, se você quer apoiar as Cunhãs, apoia as Cunhãs, apoia as Cunhãs. Temos algumas formas. Uma é pelo site apoia.se/ascunhãspodcast. Outra é o site... É pela Aurelo, se você nos escuta pelo Aurelo. Ou então o Pix para a chave ascunhaspodcast@gmail.com. Você pode contribuir com qualquer valor e você vai estar ajudando esse podcast a existir. Logo, logo a gente vai trazer novidades para apoiadores, que hoje a gente não está dando nada para ninguém, só é amor virtual mesmo, né? Mas a gente espera que vai fortalecer essas parcerias, mas se quiser já ajudar, já ajude, que vai ser bom demais, tá bom? Já nos ajuda muito. E ajude também espalhando a palavra. Não esquece de avisar o pessoal. Gente, as Cunhãs voltaram! Ó, tá aí, passaram o carnaval lá, né? Se farreando, mas voltaram, estão trabalhando direitinho. Pois é, voltamos. Espalha a palavra. Semana, não precisa chorar também de nada, não. Teve gente que falou assim, vocês são muito corretas, é isso mesmo. Não dá pra ter no carnaval, vocês têm que curtir o carnaval. Mulher, a gente ia gravar segunda-feira de carnaval, segunda-feira eu tava me recuperando, tomando chá de boldo. Oi. Tinha condição de falar de nada de política. Não tinha condição não. Pois é isso, pois bora começar. Vamos começar falando dos movimentos, né? A movimentação do lado bolsonarista, que, afinal de contas, está bem mais desenhada agora, né? Eu acho que se havia uma dúvida, quem vai ser o candidato, vai ser o Tarcísio, não sei o que, isso aí já está muito, assim, mais resolvido. Pode ser que, né, ainda tem tempo, mas que mude, mas, assim, está mais difícil de mudar. Flávio Bolsonaro é o nome, vai ser ele já está em campanha, ele está falando como candidato, está se posicionando aí, buscando alianças, está conversando e se botando de um jeito assim, que a gente fala, nossa, outro dia ele fez uma postagem defendendo, elogiando aquela pesquisadora da UFRJ que está à frente da pesquisa da polilaminina, que tem a ver com na tentativa, né, de recuperação de movimentos de pessoas que tiveram lesões na medula, né? Tetraplégica. Gente já andou, viu? Já tem gente que já ainda andou. Faltam muitas provas e estudos para chegar nesses resultados. Eu estou até muito preocupado com essa divulgação dessa história. Está gerando um pouco de desinformação mesmo, mas isso é outro assunto, enfim, isso é outra história. Mas, de todo jeito, Flávio Bolsonaro, quem diria? Filho do maior negacionista de todos, do divulgador da cloroquina. Defendendo a ciência. Olha. Disse que com ele a ciência vai estar em primeiro plano. Sei. Mas foi o discurso que mandaram. Isso aí já é marqueteiro trabalhando, que a gente sabe, né? Lógico. Olha, menino, tu não vai dizer aquelas imbecilidades que teu pai dizia, não. Aquele jumento. Tu vai dizer assim, sou a favor da ciência, sou a favor das mulheres. Ele vai fazer o discurso só da boca para fora, ensinado por marqueteiro, porque ele não é, né? A gente sabe que ele não é.
Aí ele vai dizer, isso aí já é ensinado, que sabe nem o que diabo é polimimida aí, não, é que se bosta. Vale revoltagem. Mulher, cadê teu retiro espiritual que tu fez? Tu já perdeu as benesses. Eu tô dizendo, se tivesse ido pro carnaval, tava bem tranquilazinha. Se empolgou. Mas é fato que ele está calibrando o discurso, aquele senhor desqualificado, negacionista, está calibrando o discurso para justamente se desfazer dessa pecha de radical, né? Que o pai dele nunca quis se desfazer e, pelo contrário, o Bolsonaro cresceu radicalizando o discurso. Ele sempre tensionou e o Flávio está querendo vestir essa camisa de moderado, né? Agora eu pergunto a vocês, que são mais sabidas, e que agora eu me acalmei. Esse discurso moderado vai servir para o eleitorado? O eleitorado dele vai gostar? Tu tá entendendo? Aí vão dizer logo assim, olha aí, não é mais. Mas você sabe, Inês, eu sempre lembro. Tá entendendo? É isso. Se ele começar a ser, daqui a pouco ele é feminista também, daqui a pouco... Aí eu não sei se o eleitorado dele vai gostar disso. Mas você lembra de uma campanha muito recente aqui, de uma figura chamada André Fernandes, que fez o quê? Ele adotou um discurso todo moderadozinho. Aí ganhou outra fatia do eleitorado. Também tem isso. Não radical. E que não pro conheceu público ele. dele, a galera já conhecia. Não larga a mão. Já estava lá. Então, assim, e ele também tinha como despejar o conteúdo mais radicalizado dele de outras formas. Isso. Então, também tem pro isso. Públicozão, bem moderadozinho e bem, né, maquiado, ovelhinha, né? A ovelha. Total, ovelhinha. Tem gente que não sabia quem era André Caneco, que a gente falou aqui várias vezes. Flávio vai nessa linha. Só que eu acho que é isso. Dá para ter uma noção de que isso não significa de jeito nenhum que ele seja moderado. Mulher, uma das coisas, quando eu vi assim, essas matérias, né, sobre essa calibragem do discurso do Bolsonaro, eu lembrei logo da pesquisa de doutorado do Sérgio de Souza, que é nosso colega jornalista, que estudou no doutorado as diferenças dos discursos e dos tons, né, das narrativas dos filhos do clã Bolsonaro todinho durante a pandemia. Então, o Sérgio conhece o perfil de cada um, do Carluxo, do Eduardo, do pai, do Jair e do Flávio. E aí, vamos trazer aqui o Sérgio para o episódio para perguntar o seguinte, quem é o Flávio na fila do pão dos Bolsonaro? Isso que ele está fazendo, né, esse tipo de discurso, é um negócio novo, inédito, ou ele já era o cara mais moderadinho da família? Porque é assim que estão querendo vendê-lo, né? Todo o entorno do Bolsonaro e a direita e a extrema-direita vendem o Flávio como o mais brando, né? Papapá. E aí eu acho que o Sérgio traz um perfil legal, ele vai colaborar aqui com áudios, e ele fala um pouco nessa linha que, de fato, em comparação com os outros porra louca, ele é um cara tido como o mais político, mas que tem um outro lado também que a gente não pode esquecer. Bora ouvir aqui a primeira fala do Sérgio. Obrigada, Sérgio, pela colaboração. Foi massa, vamos ver. Olha, pessoal, assim, esse movimento do Flávio Bolsonaro, buscando se apresentar como um candidato mais moderado à presidência do que foi o pai dele, eu acho que ele tem alguns elementos que são novos, sim, de verdade, mas tem outros que não são, para mim, exatamente uma surpresa, sabe? É bom a gente lembrar que o 01, né, como ele é chamado, ele é tido como realmente um político, o mais político entre os filhos do clã Bolsonaro, né? Ele ocupa o cargo de maior envergadura entre os três, que é o senador, e ele sempre foi apontado como o filho do Jair Bolsonaro com maior capacidade de diálogo e de articulação. Isso é uma afirmação que outros políticos faziam sobre ele, né? Então isso é um fato. Eu analisei, durante a minha pesquisa de doutorado, as postagens do Jair Bolsonaro e dos filhos dele, 01, 02, 03, durante a pandemia da Covid no Telegram. E a coisa que eu pude perceber é que, claramente, foi o Flávio a pessoa, né, entre os quatro, que era a mais moderada. Sem dúvida, assim. Enquanto o Eduardo e o Carlos, eles focavam no enfrentamento mais ferrenho dos oponentes, na defesa do tratamento precoce, na crítica do lockdown, o Flávio, por outro lado, ele já dedicava a maior parte das postagens dele a divulgar as ações do governo federal. Ele foi o maior propagandista da gestão. Ele apresentava diariamente uma série de ações do governo relacionadas ao enfrentamento da pandemia. Assim, quando você acompanhava o Telegram do Flávio, você jurava que o governo Bolsonaro era super proativo no combate ao vírus. E esse realmente foi o foco das postagens dele. Tem uma jornalista, a Juliana Dalpiva, ela participou ativamente da cobertura do mandato de Jair pelo jornal Globo, e em 2022 ela lançou um livro chamado O Negócio do Jair. Nesse livro,
ela afirma diversas vezes que um Bolsonaro era a continuidade do outro. É uma afirmação que ela, inclusive, dizia que algumas vezes Bolsonaro afirmava, né? E todos eles atuavam como clã. E era bem assim mesmo que a gente via, que eu consegui perceber nessas postagens, né? O Flávio, ele atuava como esse propagandista, buscando lançar luz sobre as ações positivas do governo, e também para defender a gestão dos opositores. Ele apresentava as medidas do governo, costumava dizer, assim, abre aspas, ninguém pode nos acusar de omissão, fecha aspas. Né? Já, enquanto isso, o Eduardo e o Flávio eles já tinham uma ação bem mais radical, né? Atacando de forma mais incisiva os oponentes e espalhando desinformação. Assim, eu não estou dizendo que o Flávio também não fazia isso, porque sim, ele fazia, eu pude comprovar. Mas era uma frequência consideravelmente menor. Então, assim, todos eles atuavam realmente como se fosse partes de um corpo, né? Um era a continuidade do outro. Eu achei legal isso que ele fala sobre eles agirem como parte de um corpo. Cada um tinha um papel, né? Enquanto alguns radicalizavam mais, o Flávio era o propagandista. Era o responsável por tentar construir uma agenda positiva sobre o governo na época. Mas é importante que se diga, e o Sérgio agora vai apresentar essa ponderação, que isso não faz dele um cara necessariamente moderado, né? A tese do Sérgio é sobre um período específico da pandemia, mas o Sérgio se deteve sobre o perfil do Flávio em outros momentos da vida política dele, e a gente vai escutar agora esse outro lado desse bom moço, né? Esse suposto bom moço que quer posar aí, que nem o Caneco quis posar na eleição passada. Vamos ouvir. Agora sim, né? Vamos para o outro lado da moeda. Ele também foi um dos grandes oponentes ao isolamento social nessa época, defendendo que esse tipo de ação ia quebrar a economia. Ele, inclusive, criticava assim, com muita força o então prefeito de São Paulo, João Dória, chamava ele de ditador por conta das ações que eram feitas lá em São Paulo de lockdown. E, inclusive, fazia isso usando apelidos jocosos, né? Chamava o Dória de calcinha apertada, que era um apelido que os bolsonaristas faziam, e ele reforçava esse apelido, né? Que a gente sabe que é um apelido claramente preconceituoso e homofóbico, e ele reforçava isso. Ele também espalhou negacionismo, ele defendeu tratamento precoce, teve post que ele publicou com teoria da conspiração, afirmando que existia uma teia de intenções escusas por trás dessa crise sanitária, e que essa teia estaria divulgando ideias contra o tratamento precoce. Então, assim, acima de tudo, ele é um representante do bolsonarismo. É o mais moderado, que a gente viu aí na família Bolsonaro, mas ainda assim é um político de ideias radicais e aliadas com as ideias do pai dele, né? Então, a gente isso não pode negar. Só fazendo assim um breve histórico da atuação dele, né? Porque ele foi eleito como senador em 2018, à esteira da eleição de Jair Bolsonaro como presidente da República. Mas antes disso, ele teve 4 mandatos de deputado no Rio de Janeiro. E durante esse período, o Flávio ele teve uma atuação assim, muito associada a questões de segurança pública, além de se opor a medidas a políticas assistencialistas, e também se opôs às cotas do ensino superior, por exemplo. Foi nesse período também que ele deixou claro, publicizou realmente o apoio à ditadura militar brasileira. Em abril de 2011, ele deu uma entrevista para o Estadão afirmando, eu vou abrir aspas que eu vou ler aqui, naquele tempo havia segurança, havia saúde, educação de qualidade, havia respeito. Hoje em dia, a pessoa só tem o quê? Direito a quê? De votar. E ainda vota mal. Fecha aspas, né? Nessa mesma ocasião foi que ele afirmou que não era homofóbico, mas que ele possuía, entre aspas, um posicionamento contrário à apologia que existe em torno da sexualidade. Continua da aspa dele, né? Que ele fala, o normal não é ser homossexual. O normal é ser heterossexual. Eu duvido que algum pai tenha orgulho de um filho que seja gay, de ter um filho gay, né? Fecha aspas, né? Então, assim, a gente vê claramente essa posição contrária ao movimento LGBT e também contra aos direitos da população LGBTQIAPN+. Ele demonstrou em muitos momentos também posturas militaristas, pró-armamentista. Então, assim, a gente vê que tem muita semelhança com as ideias que o pai dele trazia. Inclusive, ele tinha um site oficial que era flaviobolsonaro.com.br. Esse site, inclusive, saiu do ar. E nesse site, ele descrevia o posicionamento político dele. E era dessa forma, ó, abre aspas mais uma vez. Não se curvando à ditadura do politicamente correto, mantém posições firmes em favor da redução da maioridade penal e da defesa da pena de morte na punição de crimes hediondos, contra a exploração midiática da aplicação de direitos humanos para o benefício do crime dos criminosos, contra a criação de antagonismos raciais mediante mecanismos absurdos, injustos e de impossível aplicação técnica de cotas raciais em universidades, em defesa do ensino básico público de qualidade, contra a demarcação de terras indígenas, contra o desarmamento do cidadão de bem e em favor de medidas voltadas à valorização da família. Ou seja, a gente está aqui o resumo
das principais pautas assumidas pela ultradireita no Brasil, que foram pautas moderadamente aí pela família Bolsonaro. Até que a gente pode concluir que o Flávio, ele pode até ser uma versão soft do bolsonarismo, mas eu acho que eu diria que seria um radical soft, se é que é possível afirmar isso, né? É porque não é soft, né? Assim, é isso. É só um discurso mais ajeitadinho. Mas ele é radical do mesmo jeito. Não tem um bolsonarismo leve. A gente já falou disso em outros momentos, né? Se a pessoa vota no Bolsonaro, ela já tem ideias que, no mínimo, vão contra os direitos humanos. Exato. O mínimo do mínimo. E aí ele já tem garantido o voto desse conservador que pensa igual a ele, que a gente sabe que é uma parcela gigantesca no país. Ele tenta agora, com essa esquerdizadinha do discurso dele, captar um eleitor menos radical. Mas tá aí, é fácil desmontar, desmontar. A campanha do Lula vai ter um farto material para botar ele em contradição, enfim, para fazer o que foi feito aqui no Agora, o André Fernandes, gente, vocês falaram que ele usou esse discurso santo, maravilhoso, bom moço, bom menino, mas o que eu podia também colar com o Flávio, mas o Flávio tem a desvantagem, tudo ótimo para nós, o sobrenome. Tá entendendo? Ele continuará sendo um Bolsonaro. Certo? O André Caneco era Fernandes. Quem é Fernandes, né? A gente chama ele Caneco e tal. Mas Fernandes. Meu primo, a Maria Isola. Mas assim, outra linha. Não, apesar que eu tenho uns Fernandes na minha família ali que eles iam gostar do Caneco. Não vou nem falar muita coisa. Deixe para lá. Não, ela é muito animada. Mas assim, no caso... se a gente pensar nessa figura do Flávio, ele começa agora, né? Ele tá realmente calibrando, como falou bem a Ebele. Tem hora que ele bate muito no Lula, aí ele bate de um jeito e de outro. Por exemplo, ele tá batendo, falando... Teve uma que eu achei, falei, essa daí, se ele for por essa linha, talvez seja interessante para ele, né? Falar assim, o Lula é que nem um carro que já foi bom, mas agora já tá velho. Não adianta ficar insistindo no carro velho. Tipo, ele mencionou lá uma marca de carro, tipo, sei lá... Um Opala. É que nem um Opala. Já foi bom, mas agora não presta. Certo. Precisamos de um carro mais moderno. Ele não desqualifica completamente o adversário, né? Não, nessa fala. Mas tem outras falas que ele ataca mais atacando. Ele atacou agora um negócio que eu achei bizarro. O uso do cartão corporativo pelo governo. Meu Deus! O rei das motocicletas, o papi dele com cartão corporativo. E já pegou, porque a galera dele, o gado já tá usando isso, sabia? Então. O gado já tá usando. Nessa viagem do Lula agora, para a Índia, para isso aqui, o cartão corporativo, isso aqui. Porque, como a gente já disse aqui também, 1000 vezes é uma coisa orquestrada. Isso. Ele diz, aí manda o deputado dele dizer, manda o vereador dele dizer, manda o fulano influencer da rede social dizer, e pronto. Já colou isso daí, já estavam repetindo. Mas, e isso ajuda, né? O discurso que eles querem colar, né? Que um dos é que o Lula é ladrão. Pronto. Então, essa coisa... Mas é fácil de rebater também. É mostrar como é que era usado o cartão corporativo na época do Bolsonaro. Era uma beleza. E vamos lembrar aqui, porque o Sérgio falou aqui nos áudios dele sobre questões discursivas, né, narrativas construídas. Vamos falar de fatos, processos, investigações, algumas polêmicas aí envolvendo o Flavucho. Esquema da rachadinha na Alerj, ele foi investigado em 2019. Foi na Assembleia Legislativa, de quando ele era deputado estadual. Chegou a ser denunciado formalmente em 2020. Rachadinha todo mundo sabe o que é, né? O parlamentar pega parte do salário dos funcionários, soca no bolso e dá um jeito de lavar. E o funcionário assina dizendo que recebeu completo. Exatamente. Camila, vou te contratar. Isso. Aí tu vai ganhar 8.756 como assessora, não sei o quê. Aí tu fica, crente que tá, aí tu só ganha os 756. O resto 8.000 vai para lá. Pois pronto, ele chegou a ser denunciado formalmente, mas assim, por questões que a justiça entendeu como erros processuais, os processos dele foram arquivados. Ele chegou a ser investigado em primeira instância, mas aí a defesa alegou que ele tinha foro privilegiado, não era para estar sendo
julgado por juiz de primeira instância, papapá. Foi uma confusão, arquivaram lá o projeto, o negócio das rachadinhas. Quem era o presidente, quem mandava, né, na Polícia Federal e tudo, papai dele, né, também, que ajudou a barrar. Exatamente. E era justamente em cima disso que o Bolsonaro falava. Eu não vou deixar prejudicar meu meus filho. filhos. Minha família. Exatamente. Olha aí. Tem áudio que levantaram o sigilo, o Moraes, se eu não me engano, levantou do sigilo, que dizia, tinha o Bolsonaro pedindo para o fulano e o ciclano intervirem para fazer alguma coisa para abafar lá o caso da investigação do filho dele. Porque era federal, era a Polícia Federal investigando. Gente, outra coisa que eu acho bizarra, que vai ter coisa demais para mostrar desse Flavucho, que é o envolvimento dele com os milicianos. Com milícia. Homenageando milicianos. Pra quem não lembra, homenageando. Então, ele concedeu a medalha Tiradentes para Medalha, ninguém foi. menos que Adriano da Nóbrega. Pronto. Chefão, pistoleiro, né? Matador de aluguel. é aquele que mataram lá na Bahia. né? Exato, que foi morto na Bahia, exatamente. Ele homenageou o cara. Empregou mãe e ex-mulher do cara no gabinete dele, cara. Aí eu vi uma entrevista dele para o Roda Viva, que questionaram ele sobre isso. Né? Ele, resumo da ópera, ele diz assim, não, mas quando eu homenageei ele, não era miliciano ainda, não. Não foi só depois da medalha que ele virou bandido. Ele Ganhou era a bom. medalha. Foi, aí, vixe Maria. Deixa eu Aí fazer disse também que não, mas aí acontecer. como a mãe dele e a mulher eram pessoas boas, estavam já vendo? faziam um trabalho direitinho, eu deixei lá. O bichinho. Oh, meu Deus, o bichinho tão inocente, inocente. E tem, né, as compras de imóveis com dinheiro vivo. Pois não é, menina, me compras diz de aí, dinheiro. Inês, tu é um deputado, tu ganha uns 40 mil contos, certo? Eu vou Tem uma sonhar, lojinha de vou sonhar, chocolate. vou Sonha, fecha os Tem uma olhos. lojinha fecha de os olhos. chocolate ali no Shopping Avenida, pronto, botar assim no Shopping Avenida. E tu compra uma mansão de 6 milhões, Pois taca não é. 3 milhões de entrada, De pá. entrada. Dinheiro vivo. Que eu não vejo tu ninguém acha? ter uma franquiazinha dessas chocolates e ficar milionário desse jeito. Não é A mais maioria chocolate. fica falindo. Tudo bem que o chocolate está caríssimo. Eu vai fui pagar comprar um isso? chocolate 70% um barrinho, mulher, tava 20 conto. É por aí, Mas na daí pra época cima. não estava assim, não. Que ele Eu não comprou sou essas tarada mansões por lá em chocolate, Brasília. Lá em Antônio aqui é. Pô, minha filha, ó, fartos materiais aí sobre Mas o Flavucho. ele já comprou 50 e tantos imóveis. Não foi 51 milhões em imóveis, não. Eu acho que era Porque era coisa da família era a toda. família toda. Mas ele é um dos que mais compram. Ele tem muito assim, essa ele prática de ficar vendendo imóvel, compra investindo em imóvel. Ele tem. Mulher, E eu sei tudo, que- a maioria das vezes em dinheiro. Ao Assim, vista, o teto dele é bem, né, envidraçadozinho, assim, né? E Ah. vale lembrar que compra de imóvel é uma das maneiras mais famosas de lavar dinheiro, Claro, né? claro. E o que reza a lenda também é que, assim, que as investigações que os promotores apontavam é que a loja de chocolate também É servia de para lavar dinheiro. Chocolate também acho que é um caminho Vamos bom. deixar. E é gostoso. Agora, falando ainda da família, vocês viram esses dias porque o Eduardo que tá lá, né, o 03? Sim. O Eduardo? 02, né? Não? 02. O 3 é o dois. Carluxo. Não, o Carluxo não é o 2? Carluxo é mais Qualquer velho do que o um. Bananinha. Sei lá, daqueles enfim, metralha. na numeração aí, o Eduardo Bolsonaro, lá nos Estados Unidos, fez um vídeo reclamando, dando, né, um puxão de orelha. Diretamente. Foi uma entrevista, né? Ele estava dando uma entrevista. Em Nicolas Ferreira e em Michele Bolsonaro. Reclamou com os dois que eles não se manifestaram ainda, não declararam apoio ao Flávio. Eles não vieram a público para dar apoio E é ao Flávio. fato, né? É fato. E aí ele falou que eles devem estar com amnésia. Falou assim, a Michele deve estar com amnésia, porque ela não sabe que tem que dar apoio pro Flávio. Como assim? Rapaz, eu fiquei de cara. Eu adorei. Eu fiquei de cara. Eu adorei, porque eu quero ver eles brigando. Quero ver eles brigando. Mas agora o que eu adorei foi o que é Evelyn. Não, ela porque fritando assim, banana. teve essa A resposta oficial, né? Exatamente. Dos que, né, foram atacados, responderam. Dudu Bananinha, né, fez essa cobrança, deu esse carão em Michele e Nicolas. Nicolas foi questionado em entrevista e falou, não, eu não tô com amnésia coisa nenhuma, né? Se defendeu lá, papapá. E defendeu a Michele também. Defendeu. Ela é uma mulher, defendeu. uma mãe de uma família. mãe de família, uma que mãe, está uma lá. esposa. Ele defendeu, maravilhosa. E disse, não, eu acho que o Eduardo tá com problema, não tá bem, Eduardo não está bem. Ele Eduardo não respondeu. está bem. Mas a resposta boa mesmo foi da Michele, que eu achei Foi requintada. fina. Olha, Michele, nesse ponto aí eu vou até bater um palminho, porque foi uma resposta com requintes de ironia fina. Ela fez um story, certo? Eu vou até abrir aqui, mulher, que eu printei.
Aí O dá pra story ver. era umas rodelinhas de banana fritas, sendo fritadas na panela, na caçarola, na frigideira. frigideira. E o barulhinho da bananinha fritando, aquele chiadinho. Mulher, aí o texto, ó, vou pegar aqui, peraí, menino, peraí. Sou grata a Deus por me dar saúde, condições e criatividade para cuidar do meu amor através de Vou algo chorar. tão simples e tão cheio de significado. A comida feita com carinho, a banana fritando. Banana fritando. Ele ama banana frita e quando envio sempre diz que é uma surpresa boa. Isso aquece o meu coração. Chora, Camila. Mulher, não sei não. Essa, Michelle, Eu vou fazer é o carne cão moída. chupando É o manga. cão Ela chupando é. manga, mulher. Gente, isso é uma resposta, como você falou, requinte de Requinte de ironia. ironia. Tacando na cara, ainda mais em cima do apelido. Que ele é odeia. claro que ele odeia, né? Que é referente, assim, o desqualifica como homem. É, Mas não é porque Quem diz que é tiver um negócio curiosidade, bibita. pesquise aí no Twitter, no Instagram, que alguém repostou assim. O pessoal bote aí, Micheque Bananinha, vai aparecer esse vídeo. Mulher, achei muito Micheque fritando banana. Briguem, né? E esse Briguem. texto, eu quase choro. Muito eu vou emocionante. copiar. Mas é engraçado, ela diz isso aqui, né? Aí quando a fé tá se queixando, né? Tá não? se Porque vai lá queixando. todo dia, já tá reclamando que está exausta. Olha, ela vai disse, a pé. ela disse que ela correndo. está. É como se ela estivesse presa com o também. marido. Claro que ela tem que ir lá todo dia para poder dar satisfação ao povo, porque se ela não for, aí vão dizer mesmo que ela Não, é. porque. Aí pronto, ela tá com No ódio. regime lá, o Bolsonaro só come a comida que ela leva. E aí ela tá levando todo dia comida. E ainda passa meia hora lá, que ela tem o direito Ela de passar meia hora. odeia essa meia Teatro, hora. né, gente? Bora combinar que não é ela que cozinha coisa nenhuma. Não, não Só é essa que banana cozinha. aqui. Essa banana eu acredito que ela fritou. Ela né? fritou, não. Alguém botou lá na frigideira, ela ficou só mexendo fazendo para poder assim, é. gravar. Mas Essa é que eu faz faço a nada. comida. Tu lá faz comida, não Faz faz comida. fazer um ovo. Aí achando Vai sujar ruim. as unhas. E com raiva que ela, assim, os filhos, né? Um tá nos Estados Unidos, o outro tá fazendo campanha, o outro tá nem aí. E só ela presa, digamos presa. assim, tendo que cuidar do maridinho dela. Porque Tá se ela achando não for, vão falar, né? Olha, a Micheque não aparece aqui, papapá. Ou seja, ela realmente tá presa. Ela tá pé da vida. Ela queria que Tá botasse rolando. ele prisão domiciliar para poder se ver livre disso. É. Para não ter essa obrigação. Que Porque na talvez casa fosse dela, ela melhor. faz o que ela quer. Sai, volta, vai. Nem olhar para aquele troço. Não, ela deve estar pé da vida mesmo, Tá. porque ela queria estar articulando. Interrompeu, porque ela estava fazendo Tava. isso. Ela tava Então, viajando para todo canto. quando o Bolsonaro foi preso, ela estava aqui. Tava aqui na Calcaia com a Priscila Costa, tiazinha. Então, ela estava se articulando, ela estava viajando, ela estava conversando, ela estava, inclusive, dando bronca e falando que aqui o PL do Ceará não, podia devia se unir com o se unir Ciro. com o Ciro. Pois Ela é. estava toda. Ativa. Agora é apenas fritando banana. E aí, em compensação, para dar uma aliviada, e o Bolsonaro, que é que nem os chefes de facção, ele também está dando ordem de dentro da cadeia, né? O Bolsonaro. Ele tá dando Todo mundo que visita, aí ele manda um recado. Manda o recado. E aí o recado que ele deu lá é que Micheque vai ser candidata ao Senado em Brasília Brasília. mesmo. Então ele quer amarrar a bichinha, é Lá. o pé da cama dele mesmo, lá em Brasília. Deixa ela aqui, É. trazendo minha comida. Ave Maria. Agora, ainda falando dessa oposição ao governo Lula, aproveitaram o carnaval, que eles não devem gostar, né? Porque assim, eles não são de carnaval. Mas aproveitaram para descascar em cima do Lula. E não foram só eles, né? A mídia. Assim, esse negócio lá da Acadêmicos de Niterói, que homenageou o Lula e fez o samba. O samba eu achei até bonito, assim, que foi a Teresa Cristina que fez. O texto era eu achei, bonito. gostei. Mas, lógico, a escola é pobrinha, assim, não é uma escola daquelas tradicionais, ela é meio nova. Tinha é acabado nova, de subir da outra divisão. Acabou de subir e desceu. E caiu. Enfim, fez a homenagem lá, se ferrou mesmo assim, mas deu o que falar. E aí o pessoal ficou endoidando por causa de uma ala que tinha lá as ervilhas, e as ervilhas podres, né? Com a família tradicional. Família enlatada. É, era. a família enlatada. Não vi nada Em demais. conserva, né? É, Uma coisa assim. conserva. Eu não vi nada demais. Mas assim, assim, eu acho que é isso. Esticaram tanto essa baladeira. E a gente continua esticando porque tá falando. Mas assim, é só porque eu acho que acaba sendo uma coisa pra sempre se notar, entendeu? O exagero de certas pautas. Total, Porque, gente, olha. claro. O desfile Faz sentido. da Acadêmicos de Niterói foi no domingo. Na
Quinta-feira ainda tinha gente pautando isso na imprensa nacional, local, tudo quanto é canto. Hoje ainda eu vi Gente. corte novo de gente. Acho que foi ontem, a gente está gravando na segunda. Ontem, sei lá, o Otônio de Paula, deputado, ainda dando entrevista sobre isso. Ficaram botando esse Otônio de Paula mesmo. Um esticamento, uma pilhação. E eu vi gente da esquerda pilhando também. Porque tá perdendo voto entre os conservadores. Gente, conservador já não votava em Lula, não. Não já vota em Lula, não. E outra coisa, a campanha ainda vai começar. Ficaram, de fato, assim, requentando isso, esquentando, fazendo essa história render mais do que deveria. E outra, meu povo. Mas para eles é bom, para a direita é ótimo. Eu sei que, enfim, assim, esticou demais e tava chato. Mas ainda bem que a gente tava curtindo o carnaval e não tava vendo essas coisas. Não tava vendo muito, não. A mensagem que eu queria deixar era não pilhar, sabe? Não pilhar, não entrar nessa pilhagem de que vai perder voto, o mundo se acabou, o Lula errou. Gente, calma. Vai começar a campanha ainda, vida que segue, bora, vamos virar a pauta. Virar a pauta, isso. E é aquela ideia. Vamos arranjar outra coisa para falar. Sempre vamos falar. Não, sempre vamos falar, mas vamos arranjar outra coisa para falar. Por que a esquerda não pauta outra coisa? Sabe? Vamos atrás de uma coisa bacana, positiva. Bora, né? Pensar em outra pauta. Eu tinha colocado aqui pra gente falar sobre carnaval, mas não sei se vocês querem falar. Só o último recado, última mensagem. Bom. Eu achei legal esse negócio de as pessoas que eu ouvi dizerem que foi legal, os polos de carnavalesco, papai, que deu certo. Tomara que que a Helena Barbosa continue fazendo isso, né? Que seja mesmo assim uma política da prefeitura, diversificando os locais. Diz que foi bom. Teve gente, eu não sei. Eu confesso, eu também tenho pouca coisa a falar, porque eu passei parte do carnaval em Recife, passei 2 dias aqui, praticamente porque num deles eu não saí. Mas o meu núcleo mais próximo de amigos não estava muito carnavalesco, muito animado. Então, nem tenho muito o que dizer. Né? Agora, assim, eu vi uma mensagem... Cara, eu fui pro Carnaval do Recife, né? E, assim, é outro nível, no sentido de volume de carnaval. Você vai ali pro Recife Antigo, para onde você olha, tem um bloco passando. E são iniciativas das pessoas, sabe? Cada um faz seu bloco, sua troça. E eu vi alguém, não vou me lembrar quem, eu vi isso rolando ou no Twitter ou no Instagram, de que a gente tem que trazer isso pra gente, sabe? Isso. Criar mais coisas, mais iniciativas de carnaval. Mas você sabe, Ebele, que até que está acontecendo. Lá no Benfica, teve uma mudança, né? Mudaram. Tem 2 pracinhas lá, né? O carnaval acontecia antes na João Gentil. E aí, esse ano, foi para a pracinha da Gentilândia. Então, e na João Gentil ficou nada, em tese, né? Ficou vazia. Só que lá na João Gentil, vários blocos independentes se juntaram, marcaram lá concentrações e saíram todos os dias. Eram vários mesmo? Eram bem uns 4 ou 5 blocos, saindo lá em diferentes horários. Uma coisa pequena, mas assim, aí do nada o povo começa a se juntar atrás e andar e é isso. Então, isso é uma coisa interessante. E, fora esse pessoal lá, tem as outras iniciativas independentes também que acontecem já há algum tempo. Por exemplo, a Unidos da Cachorra, que é um bloco de carnaval de bateria maravilhoso. Faz muito tempo já, né? Já tem muito tempo, acho que está fazendo 30 anos. É maravilhoso. E eles saem 2 dias no carnaval, né? E por conta própria, na rua, saem fazendo cortejo. Massa. É maravilhoso, as pessoas curtem, assim, alucinadamente. E aí eu queria colocar uma coisa que eu acho que, na avaliação do que eu queria trazer Prefeitura, Helena, né? Para vocês colocarem aí no radar. Você está lá no bloco da Unidos da Cachorra, percorrendo, você não acha um banheiro, não tem banheiro. Porque está fora do circuito da prefeitura, né? Você está fora. Beleza. Por que não conversa com esses blocos e, assim, de uma maneira bem bacana, independentes mesmo, não quer apoio da prefeitura e tal, mas, mesmo assim, vamos pensar num trajeto de ter alguns serviços, de ter pelo menos alguns banheiros no percurso, sabe? Alguma coisa que possa ajudar. Ou então uma sinalização, não sei, alguma coisa para ajudar, porque eles já têm um percurso, já sabem o que acontece. E aí a gente está falando de mas são vários blocos que acontece isso. E a outra coisa é o deslocamento entre os polos aqui. É aquilo que falou aqui na último episódio da gente, que era justamente fazer essa interligação com o transporte público. Muito né, difícil conseguir o transporte. Você queria sair do Benfica e ir ali para o Mercado dos Pinhões, um inferno. Não conseguia transporte. Uma loucura, uma chatice. E é isso, aí você limita. Então, se a prefeitura conseguir fica a dica para o próximo ano fazer isso, fica legal. Mas de resto, além de tudo, foi seguro, né? Foi um carnaval com
um índice baixíssimo de violência. Cara, como foi? Vamos destacar isso daí, porque, de fato, Isso, a gente está menina, num diz ano que foi, eleitoral em que o tema segurança pública e violência vai pautar o debate. E o Elmano, ele conseguiu entrar em 2026 com boas notícias em relação a isso. A gente já tinha falado isso num episódio anterior, e dessa vez foi capa de jornal e tudo. Esse carnaval foi o menos violento dos últimos 17 anos. Não é dos 5, não é dos 10. 17 é dos anos. últimos 17 anos. É muita coisa. Certo? E o governo, como eu falei, né, tem comemorado algumas reduções recentes. O que é que isso significa? Né? No que é que isso impacta eleitoralmente? Porque o que a oposição está apontando, e a gente até chegou a comentar, é que parte desse sucesso, né, de números, sucesso entre aspas, porque ainda morre muita gente, mas dessa redução dos índices de mortes violentas, assassinatos, tem a ver com a trégua entre facções rivais. A gente comentou isso e a oposição tem batido muito nisso. Por outro lado, o governo, Chagas Vieira, eu vi gravando vídeo sobre isso, dizendo, gente, isso é um desrespeito ao trabalho policial, que está, né, mais empenhado, está com mais recurso para trabalhar, e é uma falta de reconhecimento do que o governo tem feito. E aí a gente, né, ficou pensando sobre isso e quis pedir a avaliação do nosso, como sempre, colaborador Ricardo Moura, jornalista, baita pesquisador na área de segurança pública. Ele falou, Ebli, eu estou refletindo ainda sobre isso, mas acho que tem algumas considerações para fazer. E ele termina com um questionamento que eu achei sensacional. Bora ouvir a fala do Ricardo sobre isso? Tenho pensado bastante sobre esse cenário que vem se desenhando em Fortaleza, no Ceará, nessa virada do ano, né? A gente encerrou o ano com um processo de hegemonia de um dos grupos armados, né, que atuam no Ceará. Ele conseguiu se sobrepor ao seu rival, seu adversário, e a gente entra em 2026 com um contexto de violência letal muito diferente dos anos anteriores. A gente tem aí uma redução no número de assassinatos, uma redução brusca, né, que bate na casa de 30% quando a gente pega o mês de fevereiro, e este fenômeno ele não é algo irrelevante, pelo contrário, ele é uma mudança que pode se tornar uma mudança de paradigma, caso persista. E aí entra uma questão até filosófica. Nietzsche dizia que não existem fatos, o que existe são interpretações dos fatos. Na verdade, existem fatos e existem interpretações. Em ano eleitoral, a redução dos homicídios é utilizada pelo governo do estado como um trunfo. E o governo do Ceará ele tem todo o direito de se apropriar dessa conquista. Afinal, a gente torce pela vida. Ninguém está torcendo por números altos, nem nada. Eu torço sempre para que uma análise minha que seja com um viés pessimista ou negativo, essa análise possa ser superada pela realidade, que as coisas boas possam ocorrer, né? Ninguém está apostando no caos, mas ao mesmo tempo a gente precisa fazer a crítica. E aí a gente percebe uma movimentação de atribuir exclusivamente este resultado à dinâmica do crime, né? É algo que eu venho chamando de paz consentida, né? Quer dizer, é uma paz estabelecida dentro de uma outra regulação, que também a gente aborda isso na academia, nas pesquisas, a partir do conceito de governança criminal. Mas também só colocar responsabilidade pelo crime, né, seria ver apenas um lado bastante míope da questão. Muito possivelmente a gente tem uma mescla de resultados, uma multifatorialidade de ocorrências que possam explicar isso, né? Porque se em um primeiro momento o governo do estado ele se mostrou inerte em relação às facções, aos poucos as polícias, a secretaria foi entendendo como atuar. E a gente teve uma série de operações que, além de prender muita gente, também causou diversos danos financeiros a essas organizações. E aí um dos lados ficou mais vulnerável, né? Então, de certa forma, houve uma atuação do poder público em relação a isso, né? A gente não pode negar, seria tapar os olhos com peneira. E eu ainda vou escrever sobre isso de uma forma mais detida, que é a questão da
de uma expressão que se usa muito nos comentários das postagens do blog, que seria o desgoverno, né? É polêmico isso, porque o governo do Tarcísio, de certa forma, ele se beneficia da existência de uma hegemonia do PCC. E a gente não vê ninguém dizendo que o governo do Tarcísio é um desgoverno. Então, será que a paz consentida, ela só é desgoverno se for no Ceará? Ou será que há uma certa tolerância de uma paz, de uma regulação social promovida pelo crime organizado de acordo com a coloração da bandeira política do governador? Então, ficam essas questões. Ainda está muito incipiente, eu ainda preciso ouvir mais, ler mais, mas são pistas para a gente pensar este ano. Agradeço o convite e um abração para todo mundo que está acompanhando as Cunhãs e que 2026 vai ser um ano bastante legal. Respirem, tomem bastante água e apertem os cintos, porque está tudo só começando. Promete ser um ano muito intenso em todos os aspectos. Abração para todo mundo. Agora, o seu Ricardo Moura, ele traz a pergunta, mas que já tem uma resposta, né? Eu acho que é isso. Porque quem critica, quem fala de desgoverno, elogia o Tarcísio, mas faz de conta que não existe a situação lá em São Paulo. Exatamente. E lá em São Paulo foi onde praticamente tudo começou, né? Porque tinha lá no Rio o Comando Vermelho há muito tempo, mas quem profissionalizou e começou a expansão antes foi muito ali o PCC. Foi aquela loucura que aconteceu em São Paulo. Que teve uma rebelião em todos os presídios, aquela loucura que aconteceu. Para São Paulo serve, agora para cá não serve. Então, exatamente. Para São Paulo serve. Claro. Não, eu acho essa reflexão tão legal. Muito legal, Ricardo Moura. Ricardo Moura é muito bom, né? Eu gosto. Eu acho ele muito bom. Ele é ótimo. Essa paz consentida, né, que a direita, a extrema-direita fica criticando aqui, porque isso é só as facções que estão não sei o quê, ela existe nos estados governados pela direita. A diferença é que lá é uma paz consentida por uma hegemonia de uma facção. E lá não é criticável, lá é ok, o governador é muito legal. Bom. Sabe? E esse dado que ele falou, assim, das ações da polícia que afetaram, né, as organizações criminosas de uma maneira assim que vulnerabilizou essas organizações, isso, eu acho que o governo podia calcular isso, mostrar isso com mais clareza. Eu não sei se dá para calcular, sabe, Camila? Será que dá? Tem que dar. Porque aí você tira um pouquinho esse discurso de que é por causa da paz. Quem manda é a facção. Porque se tem uma ação que está sendo bem sucedida, vamos mostrar, vamos contabilizar isso. É porque eu acho que tem as duas coisas. Sim, tem uma coisa não anula a outra. Claro. Eu não sei se é fácil mensurar o peso de cada elemento. Porque, claro que quando você tem uma trégua, ou quando as facções estão em disputa direta, vai mexer ali no número de homicídios, vai. Só que o que eu queria destacar é que, como eu falei, foi o menos violento nos últimos 17 anos. São reduções altas, né? Foi 30% fevereiro. A redução em janeiro também foi um mês menos violento desde a série histórica, sei lá, de 2009. Então, assim, não é só... Não faz sentido ser só um elemento. Você tem uma combinação de coisas. A tal paz consentida entre as facções e um trabalho, né, de segurança pública que também, pelo visto, espero que esteja surtindo efeito. A gente torce, né? Tem que querer que seja... A gente quer que fique pai, mas a direita já deve estar tudo doido. Capitão Wagner deve estar doidinho, né? Vixe, morreu menos gente, né? Como ele... não, deve estar doidinho. Aí falando... Carnaval. Ainda em carnaval, quem não pulou carnaval, mas podemos dizer que pulou carnaval, foi Cid Gomes. Menina, ele não pulou, não. Disse que estava na Mary Walk. Estava na Mary Walk. Mas rodou que né? só. Aí rodou. Eu falei com a assessora dele, que eu disse assim, Lucirei, mulher, quando eu comecei a mensagem, não se preocupa não, criatura, que ninguém está chamando ele para entrevistar não, porque ele cancelou a gente. Ele cancelou, porque o bichinho deu entrevista a gente em 2023. Não quer mais falar com a gente. Não quer mais. Cid Gomes, por quê, criatura? Olha, Camila, tão bonitão, não. Não quer mais, não quer. Gostando de você. Quer mais não. Pois cancelou. Eu digo, sim, Lucirene, não vou, nem se preocupe que eu não vou mais nem chamar. Eu queria só saber porque a gente quer bem a ele, né? Claro. A gente só quer saber o que é que ele fez no carnaval. Aí a Lucirene, eu disse, ele fez reunião política? Não fez reunião política, ele estava lá na Meruoca, lá no sítio dele, realmente ele
participou de festividades e foi a municípios perto. Foi a Granja. Ele de não quem teve é a nenhum- Granja? Romeu Aldigueri, do irmão, o prefeito é irmão do Romeuzinho. Zero conversa política com o Romeu Não foi Aldigueri. conversa Ficaram política, falando viu? o quê? De marchinhas, Era, com frevos. certeza. Não tem mais machinha, agora é só funk só e tal. canalha, né? Foi, Aí ele foi a Camusim, né? Foi a Granja, e diz ela que não foi negócio de coisa política, não, formal. Até ela falou assim, formal. Eu digo, ô Lucirene, depois me diz uma coisa, tá certo mesmo essas declarações que o Cid Gomes dá, que vai apoiar o Elmano mesmo, porque o pessoal fica rolando nessa história, que não, ele vai apoiar o irmão, vai acabar essa briga e tal. O Elmano, sendo candidato, ele apoia o Elmano. Aí eu Essa frase dessa forma. né? Aí eu disse assim, como assim, sendo candidato? Ele não é o candidato? Não, ele é o candidato. Jamais o senador deixaria de apoiar Elmano de Freitas. Aí, inclusive, elogiou Elmano e tal. Aí eu digo assim, mas aí, você tá dito assim, sendo Elmano, e se não for o Elmano? Fosse o Camilo, né? Aí a assessora dele, não, mas aí seria uma incoerência do próprio partido, que não quis a Isolda, na época, e tirar o Elmano e botar o Camilo. Seria uma incoerência. Por isso que nós todos achamos, os aliados, que vai ser mesmo Elmano de Freitas o candidato, e Cid Gomes vai apoiar bastante, vai apoiar mesmo o Elmano. E aí eu perguntei assim, e essa história do Júnior Mané, ele ainda mantém, assim, ele ainda quer? Até agora, continua o senador apoiando e defendendo o nome de Júnior Mano na chapa para o Senado, mas ainda muita coisa acontecerá daqui para abril, maio, realmente. Tem muita coisa, aí já está assim, foi um pouquinho flexibilizando, né? Talvez. Mas muita coisa poderá acontecer e tal. Mas até a data de hoje, 23, que a gente está gravando, ele está apoiando o Júnior Mano e o Elmano. Aí, entre os possíveis candidatos ao Senado, uma história que também chegou para a gente, mas que também é o caso de mais apurações depois, mas enfim, vamos jogar aqui, que é o Moses Rodrigues, que é do União Brasil, que tem aí um zum de que ele vai para o MDB. Não ficaria no União Brasil se ficar, por exemplo, com o Ciro Gomes da vida. E iria para o MDB para ser candidato a quê? A senador? Federal. Não iria para Senado. Lembremos que o MDB tem a figura, né, que quer, o Eunício Oliveira quer porque quer ser candidato ao Senado. Ele não vai abrir mão para botar o Moses. Não vai não. Exato. Então, esse zum tá rolando já também. E aí, no caso do Júnior Mano, tá um zum de que ele já admitiu que não quer mais, que não precisa. Não quero. Não sei. Mas, ao mesmo tempo, tem essa história de que o Cid bate o pé e falou que ele vai ser o candidato e acabou esse ponto. Então, o Cid também andou em Itarema, viu? Foi Granja, Camusim, Itarema, andou ali no entorno. na região. Tem carnaval nesses municípios aí, né? Diz aí, tem carnaval nesses municípios? Na Granja teve o carnavalzão, menina, no El Chan. Foi até o El Chan. É El Chan, né? O nome? Pois Deus então, do aí céu. o prefeito da Granja, no irmão do Romeu, que é o Aníbal, filho, Aníbal Arruda, filho, o Dibinha. O Dibinha, aí esse tal de El Chan, vivi nas redes dele, que eu adoro acompanhar as redes do Dibinha, sabia? Animais, não, ele é todo uma figura midiática. Ele é totalmente. No Natal ele fantasiou-se de duende, eu achei maravilhoso. Eu só tenho essa imagem na minha cabeça. Assim, quando você falou o nome dele, me veio a imagem do duende. Não é? Ele foi o que ficou na minha cabeça. Pois então. Eu acompanho também as marmotas. Então acompanho também. Aí o pessoal, os fãs do El Chan, aí o pessoal perguntou, esse El Chan ainda tem fã? Aí queria falar lá no camarim e o povo da banda não quis. Disse que só que ia entrar o prefeito. Aí ele disse, eu também não vou não. Não vai receber os fãs? Pois eu também não vou. Aí não foi. Menina, foi bombada lá, o carnaval. Menina, e o Natal, não se lembra não? Que até eu disse aqui, parecia Gramado. Com aquelas... Mas eu vou dizer uma coisa a vocês. Cid Gomes, ou decepção, viu? Porque eu lhe conheci mais festeiro. Já era para estar rodando o vídeo dele dançando no mínimo El Chan. Claro, já que ele foi lá pro Granja. Claro. Já que foi pra Granja. Não fez, não vi ele montado em jumento, em cavalo. Não vi ele fazendo uma troça, escavadeira. uma fantasia
Decepção total, Cid. Você não é mais o mesmo. Não é mais o mesmo. Não é mais o mesmo. Aí eu acho que o próximo carnaval eu vou ficar com ele na Serra da Meruoca. Né? Troca de serra. Troca de serra. Troca de serra. Calado, balançando numa rede. Foi Ave sim. Maria. Aí, falando ainda em Senado, outro zum em relação a Luiziane Lins, né? Porque o movimento pró-loura Da tá Luziane, crescendo, né? ai, eu Assim, adoro. é muita gente que fala, inclusive, assim, é um movimento muito espontâneo, muita gente que é, inclusive, do PT mesmo, gente de fora do PT, do PSOL, assim, querendo muito que ela seja candidata ao Senado. Só que ela só vai ser candidata ao Senado se ela sair do PT. E essa é uma hipótese que, tipo, eu não consigo enxergar essa hipótese acontecendo. Que? Eu não consigo enxergar a Luiziane. gente saindo do PT? Eu não consigo. Eu não consigo. Minhas fontes, né? Aquelas fontes, mas fonte mesmo, verdadeira, diz que é o seguinte: ela tem momentos que está totalmente assim, com vontade de largar o PT. Inclusive, chegou a dizer: se o PT fizer mais uma raivinha a ela assim, ela sai. Mas, ao mesmo tempo, ela fica pensando que não é só ela, não é só Luiziane Lins. Ela tem um grupo. Aí a gente sabe, gente, que ninguém é inocente, que ela tem gente que tem cargo no governo, tem cargo na prefeitura, tem isso, né? Por conta do partido. A gente sabe que tem lá no terceiro escalão, quarto, sei lá. Ela tem o grupo dela. Tem o pessoal também que, por exemplo, Mari Lacerda, vereadora, é do grupo dela. Mari Lacerda pelo PT. Ou seja, não pode ser assim... um ato intempestivo e individual, uma coisa, uma decisão monocrática. Tem que ser ouvindo as pessoas. Colegiado. Se eu acho, é que eu digo, até comentei com vocês, assim, no grupo, eu dizendo, se a Luiziane tivesse aquela idade que ela tinha em 2003, que ela se lançou candidata a prefeita, sem apoio nenhum do PT, que o PT todo apoiava Inácio Arruda, Guimarães, veio para cá Zé Disseu apoiar Inácio Arruda, todo mundo. Só quem ficou com ela foi João Alfredo, da época, e o do Zoião, Sérgio Novaes. Agora ele pensa assim, eu vou mangar mais do que que até o pai do menino dela, né? Sim, o pai sim, do companheiro do meninozinho do Tio. Meninozinho, é um rapaz. Pois é, naquele tempo só ficou o Sérgio Novaes e o João Alfredo. Aí que o pessoal disse que no segundo turno que o Juraci também empurrou o voto para ela, né? Mas isso é outra história, mas, para lá. Mas ela avançou sozinha e ganhou a eleição. Né? Se ela tivesse aquele arrobo da juventude, rapaz, a pessoa vai ficando com 50 e poucos anos, ela já tem 56, 57, a pessoa baixa mais a bola, cara, né? Baixa mais, pensa nas implicações que a atitude dessa... as consequências para todo o grupo dela. Agora, eu acho o seguinte, que para ela seria vantagem. Por quê? Quem são os candidatos ao Senado, meu povo? E a Luiziane tem o eleitorado dela. Tem o eleitorado dela. Eu vejo um monte de gente dizendo que quer votar na Luiziane. Pois é. Tem o eleitorado. A Camila não vê a Luiziane saindo do PT, porque a gente é acostumado. Nunca a mulher só é desse partido. Não vê, tudo bem. Há poucos dias ela fez uma postagem super elogiosa, assim, declarando o amor dela ao partido, essas coisas todas. Então, assim, ela tem um vínculo muito forte. Ela tem, é uma dúvida muito grande, ela mesmo diz. Tem um mandato que ela... relativamente tranquilo, porque ela foi a mais votada do partido, né, na eleição passada. É uma coisa muito difícil, né? Assim também não. A gente quer, porque diz aí os nomes de candidato a Senado. Não, só tem o povo da direita, não tem um que ex-bolsonarista, traidor. Os bolsonaristas de verdade, assim, que tipo pai do Caneco e tal, boicotando Guimarães. Tem o pai do Caneco, o outro seria quem? O Capitão Wagner. Aí aqui do lado da esquerda, Moses e como é o Júnior Mano, não tem condição. A Luiziane uma candidata que o povo que está sentindo falta no candidato votaria. Inês e Camila, tem um pessoal dentro do partido dando corda para ela sair. Assim, achando é bom, né? Não é nem isso. Tem esses aí também que estão achando é bom, vai. Eu acho que o Camila não, mas tem uma galera aliado dela, tem um pessoal aliado dela que acha que pode ser uma boa, que está dando corda, que acha que ela ganha, que acredita piamente que se ela for para outro partido, ela, com o capital político dela, é capaz de, com esses votos que ela tem da esquerda, se eleger para
Eu gostaria. pra senador. Eu acharia importante ter um nome na esquerda realmente, e ainda mais sendo mulher. Se você Que não confiar, tem você candidata pode nenhuma. confiar, cara. Porque Que vai votar com Lula, Ela né? é senador, Lula ganha para presidente, a gente sabe que ela votaria com Ela Lula. votou lá em Gaza, né? No Pois não caminho é, de rapaz, Gaza, né? ela foi e votou Enquanto no uns que caras de interessava. TABACO que estavam por aqui se abstiveram em votações importantes, né? Então, assim... Não, parece que era o Zé Ayrton Era que da- estava até viajando para um país aí cheio de internet, Inglaterra, e não votou, não. Não tem, não, uma internet lá, tu não comprou aquele chipzinho, não, para botar e votar. E é, Tem Wi-Fi nas praças em todo Então, canto, todo né? canto. Não votou porque não quis, porque é medroso. Pois agora, gente, vamos para o momento do desabafo. E vamos nem para o teve a coluna momento... social, Ai, não, tem que ter a coluna Ai, meu social. Deus, a não dá coluna tempo, não. social. Social. Já tá Tem esquecido. 5 minutos. Tá bom, 5 minutos de coluna social. Coluna social, menina, que a gente gosta. Porque, gente, simplesmente, o final do carnaval foi assim, o fechamento foi o belíssimo casamento de João Campos e Tabata Amaral, o novo casalzinho, né, casal 20 da política Casal bonito. do Brasil. Casal bonito. Casal E eu, PSD. assim, pessoalmente, achei o casamento de muito bom gosto. Achei que eles têm uma energia bonita juntos. Vocês viram muita Eles são coisa? fofinhos. Porque eu só vi umas 2 imagens. Mulher, bem deixa eu pouquinho, bem contar o pouquinho. babado. Conta, Deixa a eu Inês contar está o cheia de babado. babado. Mas antes disso, eu quero só dizer que vocês preparem as roupas de praia de você, porque quando eu for casar, vou casar lá na igreja de Carneiros, viu? Oh. Que nem o João Campos. Quando eu for casar, daqui a 10 anos, Regis Nauru. Começa a juntar o dinheiro agora. Avise com antecedência, já avisei. Quer casar nesse tal de carneiro? Mas avise, porque a gente tem que juntar o dinheiro, não, cabelo? Pra poder reservar pousada, eu que lá acho. tudo é caro. Pousada, eu tenho que fazer a roupa bem apropriada pra Tem que praça, ser. dá tudo. É. Bem direito. Não, não vai ficar assim. Ei, eu vou casar mês quente, nem assim, não. Jeito Vai, nenhum. conta aí os babados Mas lá. sim, seguinte. Aí não teve, quase ninguém viu imagem, né? poucas, mas poucas. peraí. Pois tem umas imagens que até você. O coroinha, mulher, o coroinha, coroinha, aquele menino que ajuda o missa, padre, ah. da missa, levou o celular, porque era proibido, inclusive. Pois o menino, olha, como diz a minha fonte, menino é o brinquedo do cão. Pois o menino não fez o rolo de imagem e ainda dizia, a gente ouve a voz dele, olha onde é que eu tô, olha onde é que eu tô. Ai, que bonitinho. Aí tem umas imagens bem mal filmadas, assim, mas a Tabata dançando, sabe? Isso Aí ele na filmou- festa, Inês, na festa, recepção. mulher. Mulher, cadê Na essas igreja imagens? e na recepção. Aí tem o Xandão sentado Eu lá queria numa ver o mesa. Xandão dançando. Não, Não era nem a dançando não, Tabata. tava só sentada. Aí ela tava dançando, aí aparece assim a mesa dos de comer, tá? O buffet lá, o negócio lá. Mas foi o seguinte, disse que causou muito desgaste esse casamento. Era para 500 pessoas, 500 convidados. Quer dizer, para um político é pouco. Aí tem que chamar menos gente. Mulher. Não, 500. era que ele chamou 500. É. Tinha que chamar mais, se for para política. Aí, resultado, não chamou nenhum vereador da base dele. Mulher disse que tão porra aqui. Era só de chamou. deputado federal pra Não, cima, era? chamou, sabe quem? Só o líder. O líder da Câmara. Não tem um líder? Tá bom, né? O líder. Não, mulher, mas tu acha que os outros vereadores não queriam ir? Tu é doida, né? Um calibre dessas, né? Não, menino, pensa aí, vamos transportar pra cá. Vem o prefeito, o governador cá, o prefeito casa e não chama a mundiça. Só chama o líder do governo ia dar confusão. Ia dar É confusão. por isso que eu não caso, meu povo. Aí não chamou, a outra já desistiu de Eu já, votar nele. que é muito Não, trabalho. mas lá, tu Se tem que dizer assim, dispõe. não. Sim, a festa custou 600 mil reais. Eu achei barata. Barata, foi. Perto Mas de outras. perto de outro, para 500 pessoas. Tá que bom. diabo de Não buffet foi- não veio, foi né? tão luxuoso, Foi não. não, porque disse que aquele Vorcaro fez uma festa de 15 anos da filha dele, foi 2 milhões. É tipo isso, Inês, que gasta. É. Pois Uma então, festona assim pois, de luxo. Pois foi barata, né? Foi 6 mil. E todos econômico. os dois irmãos dele, o irmão e irmão, já casaram lá. Assim, tradição. tradicional, da família. Não queira você ir se meter na tradição da família Campos, não, que não tem, não. Aí disse que todo mundo estranhando a presença do Xandão, né? Porque tinha ido ao evento, assim, social, de política, tal. É assim, uma figura inusitada, né? Pra O estar num casamento Alckmin desse. não causou estranheza, porque o Alckmin é do PSB, né? E exato. o companheiro o João Campos é o presidente nacional do PSB. E eu sei que eles chamaram o Lula, só que o Lula, como estava viajando já, né? Tava na viagem internacional, não podia ir mesmo. Então foi o Alckmin. Foi o O Alckmin Dino, representando. que estava sendo esperado, Flávio Dino, porque inclusive já foi senador pelo PSB,
não foi, certo? Certo ele, na minha opinião. Não foi. Aí, deixa eu dizer aqui, quem foi que ficou com raiva também? O pessoal de música. Tem uns músicos lá que fizeram até uma música naquele tempo que o João Campos pintou o cabelo todinho de branco. Nevou, você lembra? João Campos nevou, que até o idiotazinho daqui, o Carmelo, também pintou de branco, você lembra? Também, Aí, esses cantores de brega funk que fizeram música para ele. Pois não chamou nenhum. Eles Fizeram para ele na época da campanha? Depois da campanha também, sim. era amicíssimo. Porque aí disse que assim, ele não os vereadores da base dele não foram. Ficaram chateados, não convidou. Sim, esses brega funk lá são influência, rapaz, de milhões de seguidores. Aí teve até uma música, era Meu Prefeito Nevou. Que um desses babão aqui e nem foram convidados. Aí eles achavam que eram amigos do... Olha, a Noélia. Sim, a minha fonte é o blog Noélia Brito, viu? Muito bom, obrigada, Noélia. Maravilhoso. Aí disse assim, eles pensavam que era amigo do príncipe, eles não são amigos do príncipe, né? Porque o príncipe só convidou a elite. Pois é, que a igrejinha na Praia dos Carneiros, eles têm casa lá, viu? Aí é tradição dos Campos Arrais, casar lá. Será dos Rebouças Catunda, em breve. Sim, aí o pessoal já começa a falar mal, porque ele é muito querido, né? A popularidade lá em cima. Mas diz que agora ele está se achando, já está se achando o governador. E quem faz sabe quem é a mentora política dele? A mãe. Dona Renata. Dona Renata já está vendo João Campos subindo a rampa do Planalto. Eita! Ela é estrategista mesmo. Teríamos um presidente bem bonitinho, né? Bonitinho, só isso, mas era. Mas a gente fala muito das lideranças da direita, jovens, né? Nicolas, o Caneco aqui, mas tem o João Campos, é isso. Tá jovem. E é isso, está se formando, caminhando. E até onde eu li, ele está superando a Raquel Lira, né? Nas pesquisas. Nas pesquisas ele já está se achando governador. Mas disse que esse casamento não foi... assim, rendeu muita crítica para ele, por conta disso. Não foi a plebe... Porque os recalcados que não foram convidados. Mulher. Aí eu fico pensando... Tem condição de convidar todo mundo, não. Dá não. Aí se convidasse todo mundo... Aí ele convidou 500 pessoas. Convidasse... 1.000, 2.000, 3.000. Aí ia dizer, tá gastando dinheiro. Insuportável. De todo modo vão falar. Falaram do vestido da moça. Achei tão bonitinho. Achei lindo. Logo, ela é bem bonitinha, né? Ela é muito fofa. Aí disse que falaram, não, e os bolsonaristas? E ela não é feminista e casou? Quer que tem um cocô? Quer que tem uma cocô outra? Isso foi um negócio... que eu fiquei assim... impressionada. Porque é um atestado de jumentice. De jumentice. Que, assim, pelo amor de Deus. A menina que é feminista, doida depois de casar lá no Carneiro. Agora pronto. Mulher, não tem um canto mais perto, não? Lá pra banda do Capuí, não tem, não? Tem uma igreja linda lá. Tem uma igreja. Tradição dos Rebouças. Lá vou pra Carneiro, sou frescando. Então, vamos porque lá. aquela igreja é muito bonita. Eu ajeito. Vai. Não, eu queria era isso aí, Inês. Alguém pra ajeitar, porque eu morro de preguiça de organizar qualquer coisa. Pois eu faço. Show. Mas aqui de Capuí mesmo. Vamos falar para negócio de coisa. Mas assim, esses bolsonaristas falando essas besteiras. Gente, coisa ridícula. Ai, ela não é contra a religião? Quem é que é contra a religião? Não tem nada a ver. O povo louco. A gente é contra esses idiotas, como aquele pastor... jogou praga no pessoal da academia, da Acadêmica de Niterói. Todo mundo vai morrer com câncer na boca, sei lá. Isso aí é que a gente é contra, gente. Esses pastores, essa igreja evangélica, que eu não sei de onde é que eles tiram isso, que joga praga no povo. E aí, não, eu sou religioso demais. Carnaval no Brasil todo, com chuva... E não teve um raio para atingir um folião. Pois é, não teve O raio só acertou o gado. Naquele tempo, daquele negócio da manifestação. Pois agora vamos falar, vamos desabafar? Vamos, né, pro momento do desabafo, momento do recadinho, que é o momento Discunhã. Momento Discunhã. Tu vai, Evelyn, Discunhã não? Posso falar, vou fazer. Meu Discunhã, gente, eu vou fazer coro aqui, vou recomendar. Um texto do meu colega biólogo, Thieres Pinto, que ele escreveu para o jornal O Povo no dia 12 de fevereiro, certo? Foi um pouquinho antes do carnaval, foi em pleno carnaval. O nome do texto é... Ai, meu Deus, vou ficar devendo aqui o nome do texto. Mas é o seguinte, é um apelo ao governo do Estado
Iracema especificamente, pela redelimitação do Parque Estadual das Carnaúbas, que fica ali na região da Ibiapaba. É Viçosa e Granja que pega. Né? E o Thieres anda ali há mais de 20 anos. Ele acompanha todo... Né, um profissional que acompanha há muito tempo a região e fez uma visita recente lá e voltou muito preocupado com o que viu. Casos de nítidos indícios de ampliação de caça e tráfico de aves. Tá rolando questão de grilagem de terra lá. O negócio está meio assim. E isso é no entorno, numa região que já era para ter sido incorporada ao Parque Estadual das Carnaúbas. Ele conta no texto que existe um projeto, um estudo, né, recomendando a redelimitação, a ampliação desse parque, porque tem um monte de espécie lá ameaçada de extinção que precisa da unidade de conservação para poder não entrar em extinção de vez. Né? E aí ele faz esse apelo, né, à Secretaria do Meio Ambiente do Estado. Respondeu, dizendo que realmente existe um estudo, mas tem todo um trâmite burocrático e tudo mais. E o texto é nesse sentido, de apelar, e eu faço coro aqui a ele, para que o Estado olhe para isso, cara. Porque custa dinheiro, porque tem muito trâmite. Beleza, pois priorize a riqueza da biodiversidade do nosso Estado. Nosso Estado, sério mesmo, Quixadá, a Ibiapaba, a Serra da Ibiapaba, ela não deixa a dever, ela não deve a nenhuma dessas chapadonas que tem por aí, não. Na Bahia, famosa, as outras são muito grandes, mas a da gente é muito linda. E assim, se a gente conseguisse valorizar, ampliar e preservar essa biodiversidade, a gente poderia capitalizar isso economicamente muito mais do que capitalizado hoje. Então, vou fazer coro aí ao apelo do Thieres, parabenizar ele pelo trabalho, pelo texto. E é esse meu descunhão. Minha, pois o meu descunhão também é terceirizado e é também estudo bem verde. É a Suede Carvalho, professora, escritora, historiadora. Ela é presidente estadual do Unidade, aquele partido, UP. Ah, sim. Né? A Suede. A Suede, ela é do Cariri. Ela denunciando uma fala recente ao site Miséria, aquele site Miséria até a gente falou outro dia, que é um site muito conhecido lá no Cariri, com muito alcance. A base dele é Juazeiro. O Roberto Cláudio deu uma entrevista propondo que a Chapada do Araripe seja transformada numa grande plantação, agronegócio, a Chapada do Araripe. Aí pronto, como diz a Suede, ela fez um vídeo assim, você que vive com o ventilador ligado, morrendo de calor, gastando a conta de energia, vai ficar mais ainda, porque o Roberto Cláudio quer acabar com a Chapada do Araripe, o verde. Pronto, como é que ia ficar o clima ali no Cariri? Pois ele defendendo, e ele inclusive bota o trecho, não é mentira, ele bota o trecho dele falando para esse pessoal do Miséria, dizendo isso, propondo que agora a Chapada do Araripe é. E o Gabriel Biologia também já denunciou, dizendo que, inclusive, ele fala sobre aquele pássaro que só é de lá, soldadinho do Araripe, coisa mais fofa. Já viu esse passarinhozinho? Sim. É lindo, lindo, lindo. Pois é, vai acabar. Que tal? Pois é. Agora, é um problema porque o próprio governo do Ceará, não é só o Roberto Cláudio que está querendo isso aí, não. Não, eu sei, a gente não pode confiar, tem, né, amiga? o pessoal do Eumano tá liberando a devastação de 100 mil hectares lá na área. Pois é. Que é uma coisa a assim... gente diz, Roberto, o Gabriel colocou, o cálculo são o equivalente a 67 parques do Cocó. A pessoa... E você vai ali na Chapada e quando você passa ali pela floresta, é a coisa mais sensacional. Lindo. Lá é mais frio, até fresquinho por causa da floresta. Gente, ali... E bonito, lindo, a beleza um mesmo, eu espetáculo. digo, você olhar. E eles querem fazer isso. Aí falou, não, porque o Roberto Cláudio, numa hora dessas, em vez de ele se opor, não, aí é a mentalidade dele, né? Ele acha que é importante porque aí vai desenvolver negócios lá. Ali o Cariri já desenvolve um monte de negócio. Não precisa disso. Acabar com a Chapada do Araripe, acabar com... Não, menina. É uma loucura. E assim, e aí reforça o estigma aí do Roberto Cláudio de cortador de árvore, mas o Eumano junto. Aí eles podem se abraçar e fazer juntos, né? Vão lá. Né, com a motosserra. Eumano se redime, né? Podendo se redimir agora, sair. Eu acho que era bom. Vou deixar pra se vai, Eumano, né? vai lá, companheiro, vá. O meu descunhã é uma coisa mais local. Tem havido umas obras na Avenida Santos Dumont, aqui em Fortaleza, para o metrô.
né, a novela infinita do metrô, né? Mas que agora está andando, Mas pelo tem menos. um monte de obra. Muita Cheio de obra. obra na Santos Dumont. Aí eles, enfim, fazem lá o canteirozinho de obras nos espaços, na calçada, e não deixam nem 1 centímetro de calçada. Mas beleza, podia não ter a calçada. Mas por que não reserva um pedacinho da rua para pedestre passar? Nada. É 0,0. Pedestre e brigando com os carros. Se você precisa passar, que vá para o meio da rua. Porque não tem calçada. E assim, são várias obrinhas e desse jeito. Aí você tem vários trechos que ou você fica atravessando de um lado para outro para conseguir andar na calçada, e é perigoso, porque ali passa muito carro o tempo todo, ou você faz isso, né? Dá um jeitinho de passar no meio da rua mesmo. E disputando espaço com bicicleta, porque também as faixas de bicicleta ficam ocupadas por essas obras. Enfim, eu acho que é uma estrutura muito errada. Eu acho também. E é impressionante. Eu passei por isso esses dias. Eu até fiz foto e ia botar no nosso Instagram, não botei. Ali na Zé Lourenço, uma obra de um prédio. Simplesmente, meu filho, eles botam assim, uns cavaletes na calçada, ó. Tchau e beijo, pedestre. Lasque-se, passa pelo meio da rua. E do lado da calçada é estacionamento. Então a pessoa tem que ir literalmente para o meio da rua. É muito errado isso aí, é muito errado. Não acontece nada. E aí, só aproveitar o espaço aqui para chamar a atenção, turma. Turma que gosta de sair, mas não só para festas. Eu acho que, de modo geral, ficar um alerta. Sempre que sair, gente, vamos sair com algum documento, papel, e ter na carteira informações básicas da sua saúde, tipo sanguíneo, isso às vezes já tem até na própria RG. Mas os medicamentos que você toma, um contato de um conhecido. Porque assim, a pessoa passa mal no meio da rua, e aí a gente não tem, às vezes, como abrir o celular da pessoa para pegar os dados. Não consegue, fica bloqueado. Não, tudo bem. Eu estou pensando porque eu tinha uma amiga que ela não é muito preocupada com isso, mas a maior preocupação dela era não sair com calcinha furada. Pronto, essa é a outra preocupação. Às vezes a pessoa tem essa preocupação mais do que com os documentos. A Mas, pessoa sai com a calcinha furada. Importante. Então fica a dica aí. Eu não fazia isso, mas assim, não dá para confiar só que está tudo no celular. Às vezes é um papel mesmo. O papel vai ajudar a resolver, assim, achar informações básicas para que alguém possa te ajudar, né? Se você tiver um problema, um passamento aí no meio da rua. Aí, beijos, vamos mudar os cheiros para finalizar? Para finalizar, ainda o casamento do João Campos e Tabata, disse que a segurança, por conta da presença de Alexandre Moraes, atrapalhou muito. E a imprensa também reclamando, a imprensa livre, porque não tinha praticamente acesso a essas imagens deste coroinha. Mas disse que a segurança do Xandão foi assim um atrapalho de vida. Vixe, Maria. Mas deixa para lá, né? Cadê? Cheiro. Eu vou mandar um cheiro pro nosso curumim antiquíssimo, Daniel Ferreira, que mandou caixa de pitomba. Mandou pitomba, mandou manga, mandou mel, já distribui aqui, viu, Daniel? Obrigada, Daniel. Não faça mais isso, não. Vai gastar dinheiro com negócio de pitomba. Pelo amor de Deus, o tamanho da manga. Giga, mulher, aquilo ali na cabeça do. Não, mas maravilhoso. A manga deu umas 3 pessoas comerem. Maria. O Daniel, eu te amo, viu? Ainda mais que ele é do ferroviário. Pois é. Pois beijo, Daniel. E aí, tu, Inês? Derisvaldo de Assaré. Um beijo para o Derisvaldo de Assaré. Ele ouve a gente lá no Assaré. Para o Estélio Carvalho Neto. Também beijo, cheiro, cachaça, gelo. Não, agora na quaresma é água. Não, era agora é água. Não, agora Manda na água, quaresma Inês, é melhor. Suco de tangerina, que eu dou o maior valor. Na quaresma não vai bebida, não. Olha que eu tô certo. Quem bebeu, né? Agora é quaresma, 40 dias. Beijo para Ítalo Bezerra e beijo para Manuel Rufino. Manuel Rufino fez... Eu vou aproveitar aqui que ele fez uma pergunta e eu vou responder. O Manuel Rufino, curiosíssimo, ele disse assim, olha, e se a Augusta Brito, que é a atual senadora em exercício, suplente de Camilo, se ela foi eleita deputada federal, porque ela é candidata... Aí a suplente não é a Janaína Farias, que agora é prefeita do Crateús? E se o Lula ganha de novo e leva o Camilo para ser ministro? Como é que fica isso? Aí eu consultei ao advogado, que é especialista em direito eleitoral, o Edson Guimarães, e ele explicou. Ele disse o seguinte, que a Janaína, oficialmente, não é mais suplente, porque ela não... São 2 cargos majoritários, Senado e Prefeitura. Então, ela não é mais... Tá entendendo? Aí eu digo, e aí? O Camilo nunca mais poderá ser ministro, né? Porque a Augusta sai para ser deputada e ele fica ministro para sempre. Não pode atender convite de ser ministro.
Aí diz o doutor Edson Guimarães que existe um entendimento, um entendimento doutrinário, que a Janaína poderia alegar, argumentar que estava apenas afastada, sabe? Ela poderia se afastar da prefeitura para assumir... Não, que ela estava só licenciada do Senado. Do Senado, ela está afastada do Senado. Ela não é. Aí, isso é um entendimento doutrinário, não é na lei. Tu tá entendendo? Vixe, mas, Maria. como diz ele, que aqui neste país tudo tem um jeitinho, que poderia até acontecer isso. Mas isso aí é se, né? Se. Mas são muitos sis importantes, imagina. Não, se Augusto Brito para federal, é fácil ela ser Ela né? quer, com certeza, com certeza. Aí, se o Lula ganha e o ministro Camilo voltar para o ministério, aí a Janaína tem que fazer essa opção, né? De dizer que foi afastada, estava só licenciada, não sei o quê, e voltar. Tu tá entendendo? Que seria uma suspensão só do mandato. Porque, atualmente, pela lei, ela não é mais, não. Porque você não pode ocupar 2 cargos majoritários. 2 cargos majoritários. É. Prefeita e senadora. Esquisito. Não é esquisito, não? Pois tá aí, meu filho. Lhe expliquei, Manel Rufino. Cheiro e uma garrafa d'água. Ainda falta, bem eu acho que ainda gelada. falta explicar mais, mas pronto, a gente ainda vai atrás de mais, porque é isso. Não sei. Quem sabe? Talvez só a Justiça Eleitoral que vai dizer mesmo. Aí, eu tenho cheiro pra Lia, do Pra Quem Gosta é Bom, e pra todo mundo do bloco. Encontrei aí no carnaval. O povo gosta do carnaval mesmo. Tá na rua, no carnaval não para, não. E aí eu não anotei o nome das pessoas do carnaval, mas era muita gente pedindo beijo. Não, mulher, é muito difícil. E aí, ó, Não, deixa o cheiro embaixo de tudinho, sabe? Ó, beijo enorme, sintam-se beijados. Lá na hora eu beijei Camila, também. esse não é o conceito de cheiro embaixo. Pois, mas eu tô usando de outra forma. Não, Tu tá mulher, não cheirando pode, literalmente embaixo. Estou cheirando. Não, nem assim não, mulher. Cheirar embaixo é quando a gente assina, abaixo assinado. Ah, meu Deus. Ela usou, ela foi ousada. Aí também quero mandar um cheiro. Teve outro dia, eu tava passando com a cachorra, aí veio uma moça passando assim, ai, Cunha, já vai voltar na quarta-feira, né? Eu falei, vamos voltar. Pronto, cheiro pra você, que eu não perguntei seu nome. E tem o Júnior, que é técnico, que trabalha na UFC, cuida dos cabos lá no campus do Benfica. Faz tempo que eu tô devendo cheiro pra ele. Pronto, Júnior. Olha Cheiro aí. pra você. E pra todo mundo que comenta, esses dias a gente tava fora, não vi nenhum comentário no YouTube, nos cantos assim pra gente responder. Tu viu? Andou respondendo, muito Inês? beijo. Pois massa. Obrigada, adoro. gente, por comentar, por estar com a gente nesse período também. Encerramos o episódio de hoje. Maria, a Bíblia Sagrada. A Bíblia Sagrada. Foi. Pois é, gente. Obrigada demais por estar com a gente até aqui. A gente agradece sempre a sua presença, a sua companhia. Ave Maria. É bom demais. Lembrando, se quiser apoiar o podcast, bora apoiar. Tem o site apoia.se/ascunhaspodcast. Tem o Pix para a chave ascunhaspodcast@gmail.com. E tem o Orelo, se você nos escuta por lá. Na produção do episódio tivemos eu, Camila Fernandes, a Ebele Rebouças e a Inês Aparecida. O apoio nas redes sociais é feito pela empresa Ponto Indie. Gravação, edição, sonho, pãozinho de queijo, o vinho e morango, aqui da Pro Produções, que a gente chama de paixão. A trilha sonora é Barroada Gagá, da banda Breculê. E é isso, gente. Até a próxima semana. Fica ligado nas nossas redes sociais também, que sempre tem novidade. Um cheiro. Tchau.